Tudo bem, Hannah? Tudo bem. Primeiro eu queria agradecer por você aceitar me dar a entrevista. Eu queria só que você me listasse bem rapidinho seu nome, idade, país, cidade e profissão. Meu nome é Elizabeth Mota, eu sou fisioterapeuta do assoalho pélvico, trabalho só com o assoalho pélvico, só com a estrutura da pelve, né? Moro em Nara, no estado de Nara e na cidade de Sakurai. Estou no Japão há um ano já, fez agora um ano. Eu acho que é isso, né? Minha idade é 33, acho que é isso. Vamos lá. Você tá saindo pelas ruas? Como é que tá aí? Tem quarentena obrigatória? Não tem? Me conta um pouquinho sobre como é que tá o coronavírus onde você está. Então, aqui nessa cidade interior, teve um único caso relatado e tudo mais, e não teve outros casos. Não teve quarentena, né? E então a gente sai normal. Normal não é, né, Hannah? É assim, a gente sai já com a máscara, que eu aprendi a usar aqui, né? Que eu não usava máscara. Aqui eu achei estranho acompanhar que todo mundo na rua tinha máscara. No começo eu cheguei, foi estranho. Hoje eu entendo que até bebê, acho que até cachorro vai ter máscara nesse país, sabe? Então é muito comum. Então esse hábito é normal, eu vejo, já havia antes, agora se intensificou. Nos ambientes agora eu percebo que tem mais frequentemente o álcool para borrifar, não álcool gel, ele tem sempre o álcool para borrifar entrada de restaurante, entrada de shopping, supermercados, todos têm um álcool na entrada para borrifar nas mãos. Não teve o toque de recolher, nem nada disso, porém as aulas elas foram suspensas para criancinhas. Não tem mais aquele grupo de crianças que no Japão é frequente, né? Encontrar aqueles grupões de crianças na rua. Não tem mais. O que tem é uma ou outra escola para, acho que ensino médio, que são pessoas mais são adolescentes, assim, pessoas mais jovens, eu acho. Não sei nem se é adolescente. Ensino médio. Aí sim, dá para encontrar na rua. Mas o restante, é hábito deles também, Ana, ficar dentro de casa, não ficar na porta do shopping, restaurante, supermercado, começa, não é fulano, encontrar e fazer aquele grupinho que a gente está habituado a ver no Brasil, né? Não tem isso aqui, então, como eu moro em cidade interior, eu acho que o meu relato vai ser bem diferente de alguém que mora na capital. Porque quando eu vou na capital, eu vejo que tem pessoas na rua, sabe, conversando e tudo mais. Aqui, não. Aqui eu faço stories pro Instagram, não vejo ninguém. E você chegou aí pra capital esse ano, em algum mês? Fui. Eu estive em Dotonbori. Dotonbori é um lugar turístico bastante conhecido. Ele estava lotado. Não foi esse mês, foi o mês passado, quando já estava no pico, assim, aqui. As pessoas estavam frequentemente com máscaras, algumas com luvas, mas eles não se tocam, não abraçam, não tal. Então, eu acho que por isso também que eles não pararam de se comunicar e andar nesses lugares. Eu fui meio temerosa, assim, mas não vi, assim, uma situação de pavor, na verdade. Álcool, sempre em todos os lugares, todas as lojas você encontra o álcool amarradinho na cordinha para você borrifar na mão, sabe? Então ainda tem muita gente na rua e tem muita nas cidades, né? Tóquio agora é uma notícia importante. Tóquio, a prefeita de Tóquio começou a pedir para a população se retirar das ruas, ter toque de recolher e tudo mais. Estranhamente, os jovens, em uma entrevista, inclusive, Hannah, a prefeita estava acompanhando a entrevista ao vivo na rua, sabe? Ela estava no estúdio acompanhando essa entrevista e os jovens falavam que eu não vou morrer, eu não preciso ficar em casa, eu não vou ficar em casa. Como Tóquio tem muitas baladas e tudo mais, eles preferem estar nas baladas. Então, Tóquio, tem capital que foge à regra, assim, sabe? E causa preocupação. Tanto que tem fábricas, lojas e tal, que reduziram o fluxo, o horário de atendimento, fábricas de cosméticos, principalmente, fecharam em Tóquio, e isso afetou também cidades aqui vizinhas, sabe? Que a mercadoria vem de Tóquio.
Então, se fecha lá, aqui também tem que parar. Apesar de não ter casos e tudo mais, mas acaba que afeta outros lugarejos onde essas fábricas têm um ponto, né? E daí, essa é a situação das capitais, assim, agora, né? No momento. Onde você está, teve alguma crise de abastecimento por causa desse problema das indústrias fechadas? Teve. Lembra do papel higiênico, né? Aquela loucura do papel higiênico teve aqui. Depois foi o arroz, que não sei por que cargas d'água espalharam também a notícia. E aí também parou sumiu do nada assim, o arroz das prateleiras. O que não era explicável, porque aqui tem muitos tambores. Tambor é plantação de arroz, né? Não sei se você já viu imagens. Depois eu posso até te mandar algumas imagens do Japão que mostra exatamente aqui em frente da minha casa, tem vários tambores, vários plantaçãozinhas de arroz, sabe? E ao longo da cidade também tem vários lugares onde só vende arroz. Então não faz sentido essa loucura que aconteceu, mas sumiu, o arroz já voltou, mas foi rápido, assim, sumiu e de repente voltou. Água, assim, o pessoal começou a estocar água também, já se normalizou e aqui usa muito guardanapozinho, sabe, de papel. Todo lugar tem, tipo, na mesa da sala, na cozinha, em tudo que é lugar, tem a caixinha com os guardanapos. E esses também sumiram, voltaram, absorvente e tal, voltaram. Já se normalizou, sabe? Inclusive, só o álcool que não. Álcool ainda não tem. Aqui também. Apesar de pouco tempo aí, você conhece alguém que tenha contraído a doença? Então, eu não conheço oficialmente ninguém. Mas hoje mesmo eu estava conversando com meu marido, passando alguns relatos da empresa que eu estou trabalhando. Eu estou fazendo bico para poder aprender o idioma, né? Então, eu trabalho palestrando com fisioterapia e faço bico para poder aprender o idioma. Enfim, daí eu falando que estava estranho no trabalho o fato de... Na verdade, eu falei, não foi isso que eu falei a princípio. A princípio, eu falei que, nossa, amor, tem um cara que a gente está de férias no trabalho. Ele falou assim, por quê? Aí eu falei assim, porque eu fui falar senti falta de algumas pessoas e eu fui falar com o chefe delas e eu falei, fulano de tal não tá vindo mais, ou ela não trabalha mais aqui, e aí ele usou a palavra Yasumi. Porque eu não entendo muito bem o japonês, então eu pego palavras, né? Então, algumas palavras eu entendo, algumas não, fico buscando tradução. Então ele usou a palavra Yasumi. E eu pensei, deve ser férias, né? Porque eu perguntei se tinha saído da empresa, ele falou que não, e ele usou a palavra Yasumi. Quando eu fui falar para ele, pro meu marido, aí eu falei assim, olha, eu fui perguntar sobre algumas pessoas lá e diz, tá em assumir. Só que acho que já tem uns mais de 30 dias que ela não tá indo, né? E ele falou assim, bom, férias não é, porque aqui no Japão não tem férias assim, né? Como no Brasil. E eu fiquei com a pulga atrás da orelha, porque essas pessoas, de repente, não estão mais indo, né? E ele falou que estava em descanso, mas ninguém conta o que está acontecendo, sabe? E eu fiquei com medo, porque eu tô na empresa, por mais que a gente tenha cuidado, assim, né, de colocar máscara e tal, você sabe que a máscara não é o suficiente, o vírus, ele passa e tal. E aí eu fiquei preocupada, porque a minha chefe tem contato comigo, claro, é contato no sentido de falar e tal, mas como a gente não pega na mão e tudo mais, isso pelo menos não, né? Mas essa chefe que tem contato comigo, ela está pavorosamente resfriada, daquela tosse carregada, e foi muito rápido, assim, né? E ela não tá nem conseguindo falar direito, mas tá indo trabalhar, porque ela é chefe e tudo mais. E aí eu fiquei muito preocupada hoje, porque, bom, se ela tá, provavelmente daqui a pouco eu posso estar também, porque se ela estiver, né? E se o que eu estou pensando for verdade, no sentido da empresa não querer alarmar e não fechar as portas, né? Para poder fazer o pessoal fazer a quarentena e estiver escondendo isso. E aí, então, não sei se informar assim, porque até então, por exemplo, agora eu estou resfriado, mas peguei chuva. Então, a gente fica assim,
eu tô resfriado porque peguei chuva, porque eu já tô com vírus, sabe? Esse pavor assim. É quase o Bom, coronavírus psicológico que a gente tá brincando aqui no Brasil. A gente sente que tá, mas às vezes não tá. Eu ia até sim, te perguntar isso mesmo, se a sua empresa estava aceitando algum tipo de home office ou você estava tendo que ir para o trabalho. não, aqui tem. Porque é como as empresas aqui. Aqui é uma cidade puramente japonesa. Né? Não é, por exemplo, eu estou aqui há um ano e eu não tenho nenhum conhecido brasileiro, nem nessa cidade, nem nas 5 cidades ao redor. E é tanto que quando eu falo com outros brasileiros, falam assim, nossa, você foi escolher logo Nara para morar, o estado de Nara, que tem pouquíssimos brasileiros. Então, como essa cidade não tem brasileiros, não tem estrangeiros, eles, eu acho que se sentem seguros de não ter o fluxo de gente, alguma coisa assim. Eles se sentem seguros, diferente de outras cidades que tem muitos brasileiros. Academias fecharam, shopping, cinema, tudo fecha. Brasileiros e outros estrangeiros. Estou falando brasileiro porque é o que eu tenho mais, assim, né, referência. Eles fecham. Aqui não, o comércio funciona normal, os hipermercados funcionam normal, tal, menos escolas, essas coisas não. Mas tudo funciona normal. E essa empresa, que é na cidade vizinha à minha, que eu tenho que ir até essa cidade, nem a cidade vizinha, nem a minha cidade teve alteração de trabalho, essas coisas. E aí, por isso, eu fico indo, e aí, agora que me deu esse estalo, eu já fico indo, já me vem, tá, sabe? Porque o problema não é esse de eu ficar contaminada, é eu estar inocentemente contaminada e acabar passando para pessoas que não poderiam estar contaminadas. Tipo, corre risco, né? E é tanto que é isso que me preocupa mais, assim. Porque eu sou atleta, né? Eu histórico atleta. É só uma gripezinha. Então. Como que o anúncio do adiamento das Olimpíadas foi visto por aí? Você consegue me dar um panorama geral? É que assim, ó, para os japoneses que eu tenho contato aqui perto, aqui na cidade e tudo mais, eles não têm nenhuma, tipo, Olimpíadas daí, né? Eles não têm, assim, uma euforia que nem eu tinha no Brasil, ou que meus amigos tinham no Brasil, sabe? Eles falam assim, eu perguntei para vários, você vai, você vai? Não, é tipo, não, tudo bem. As pessoas que estão ao meu redor não se importou. Então, para japoneses, não fez muita diferença nesse círculo de amigos que eu tenho. Mas para os meus seguidores do Instagram, que estavam me seguindo para poder saber notícias, né? Beth, como é que tá aí? Como é que vai ser os trabalhos das Olimpíadas? O que você recomenda isso e aquilo? Aí foi um impacto, porque tem passagem, tem tudo agendado, tá? Tudo esquematizado, tudo certinho, né? Tem um custo, tem as agências de viagem, outros que comprar a passagem não é por agência, porque aí não tem nem reembolso, não sabe nem o que vai fazer ainda sobre isso, né? Que alugaram já apartamento, compraram tudo. Então, os seguidores do Instagram, sim, estão sentindo o impacto da alteração. Entendem que é necessário, mas estão sentindo o impacto. Mas os japoneses que eu tenho contato, não teve assim, nossa, para eles tanto faz. Não alterou nada para eles. Uma perguntinha pessoal, mas que é importante. O que você acha da tese que tem muitos governantes agora usando, de que a economia e a saúde não devem ser complementares na tomada de decisões contra essa doença, que só deve ser priorizado um deles? O que você acha sobre isso? Outro dia eu estava vendo um comediante, depois eu acho que eu passo para você o nome dele, e ele faz uma análise, ele deixou de fazer a piada para fazer uma análise sobre o que artigos foram escritos a respeito do que deveria ser feito. E ele passa, depois eu posso passar a referência desse vídeo para você. Ele faz uma análise em cima desses artigos do que deveria ter sido ser feito ao invés de sacrificar uma coisa pela outra. E aí ele fala que o nosso atual governo, o brasileiro, né? Eu estou me referindo ao brasileiro. Ele fez uma análise do que
do conjunto que está cercando o atual presidente. Tipo, quem é que importa para esse atual presidente, né? Aí ele vê que são as grandes empresas, alguns grandes empresários, né? Que quando ele foi eleito, ele fez promessas, né? E aí agora vem esse vírus que faz com que ele tenha que quebrar algumas promessas que ele havia dito que não quebraria. Então, para não quebrar essas promessas, ele tenta sacrificar o povo, quando ele deveria somente ajustar, né? Pegar um pouco daqui, um pouco dali, ajustar e fazer com que o Brasil não sofresse tanto com esse impacto. Outros países farão isso. Ele vai tentar ajustar a economia retirando de grandes empresários, né, de grandes empresas, retirando de outra área, né, para aliar as coisas, para a gente não ter um impacto tão grande na economia e na saúde, né? E aí, segundo ele, por causa desses acordos, ele não quer sacrificar, ele não pode sacrificar o acordo que ele tinha feito. Então, ele está tentando sacrificar a população. Então, o que eu acho, né, nesse ponto? Existem meios de fazer, sempre existe um meio de fazer. E o Brasil, é um país grande e poderoso, ele é rico. Ele é muito poderoso. Costumeiramente, aqui falam que o Brasil poderia, em rodas de japoneses, eles ficam chocados com o tamanho do Brasil, sabe? Eles ficam chocados com a população e as riquezas que a gente tem. E eles não entendem por que a gente continua sendo um país do terceiro mundo com tudo isso, sabe? É como se fosse um elefante amarrado com um barbante, sabe? A gente fica controlado por coisas muito pequenas, assim. E aí dá para fazer, dá para a gente manter, a gente não vai subir muito, mas dá para a gente alinhar as coisas, manter menos impacto, porque quem mais vai sofrer é o miserável, sabe? Agora tá brigando o rico tá brigando para todo mundo ir para a rua, mas quem vai sofrer mesmo as consequências é o miserável. E o miserável que é ignorado, porque a miséria não existe no Brasil, porque não existe miséria no Brasil, né? Então, é o miserável que vai sofrer, é o miserável ignorado que vai sofrer o maior dano, assim, na saúde, na educação, no saneamento básico, porque já vem acontecendo isso, né? As grandes empresas vai ter impacto? Vai ter impacto. Mas o maior sacrificado, mesmo assim, o pessoal não indo para a rua, mesmo tal, ainda vai continuar sendo o miserável. Ainda vai continuar sendo o que precisa do incentivo fiscal, do investimento, que precisa ter dinheiro que poderia ser tirado daqui para colocar cá. Acho que deu para entender? Deu. Muito obrigada. Por último, só para encerrar a nossa conversa, eu queria te perguntar, porque você está há pouco tempo aí, e apesar de ter um caso onde você mora, se você chegou em algum momento a pensar em voltar para o Brasil, quando os casos começaram a aumentar na Ásia? Uhum. Não pensei em voltar para o Brasil, não, porque primeiro que quando eu decidi vir, vendi consultório, vendi tudo, porque eu falei assim, não posso olhar para trás, né? E segundo, que eu sei que o Brasil agora vai enfrentar uma situação muito pior do que vai enfrentar o Japão, sabe? E assim, aqui a saúde, a gente paga, né? Tudo aqui é pago. Tudo aqui é pago. E o Brasil ainda tem o privilégio de ter o SUS, que eu acredito que é o melhor investimento, assim, a melhor coisa que tem hoje no Brasil para o pobre é o SUS, né? Então, assim, eu não penso em voltar porque eu acredito que aqui eu tenho mais estrutura. No Brasil, eu trabalhava muito. Antes de ter o consultório e tal, eu trabalhava muito. Eu não tinha o básico, sabe? O que é o básico? Um arroz sem buraco. Já é uma coisa, né? Sabe? Você pegar um ônibus e ele não tá, tipo, lotado, você não ser violentada desde o ônibus, a sensação de segurança, isso é básico, sabe? E no Brasil, a gente não tem isso. Não tem esse poder, sabe? Que é muito, muito bom. E aqui eu posso ganhar muito pouco
E mesmo assim, eu vou comer bem, eu vou vestir bem, eu vou ter lazer, eu vou ter o saneamento básico, eu vou ter água limpa, eu vou ter a segurança, que é maravilhoso. Ter a sensação de segurança é a coisa mais preciosa que eu tenho nesse país. E eu tenho, então não pense em voltar. A menos que eu seja mandada para lá. Aí eu falo assim, ai, que droga. Muito É isso. obrigada, Elizabeth. Gostei muito de conversar com você, mesmo que você não more numa zona que não tenha casos. Eu espero que continue assim. Outra coisa, a zona que mais teve casos é Okinawa, e aí essa zona está reduzindo os casos. O que está aumentando o caso agora é áreas como Tóquio, porque o pessoal se sentiu seguro. E aí, Vou registrar isso. Muito obrigada, viu? tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.